sob a proteção de Deus, vamos começar os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça chamar dos seus vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, presente. Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito aos seus vereadores que coloquem de pé. Havendo o número legal, declarar aberta a sessão e vamos iniciar os trabalhos. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Acabei de ver agora. Eu vou pedir desculpas. Está aqui, ó. Modelo. Tem correspondência aí? É o contrário da formalidade. Ata da 39ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 25 dias do mês de setembro de 2013, às 20h12, na Sala das Sessões, sob a presidência do vereador Joaquim Benedito de Almeida. A seguir, o senhor presidente convidou o vereador João Fernando de Assis Cipriani para ser secretário ad hoc. Atendido o pedido do senhor presidente, solicitou o senhor secretário ad hoc que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental com a presença dos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. O senhor presidente declarou aberta a 39ª reunião ordinária. Prosseguindo, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário ad hoc que fizesse a leitura da ata da reunião do dia 18 de setembro de 2013, sendo a mesma aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor presidente colocou em apreciação do plenário a dispensa da leitura da ata da reunião extraordinária, audiência pública do dia 3 de setembro de 2013, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário ad hoc que fizesse a leitura das correspondências recebidas. Carla Carvalho Henrique R. Dutra, coordenadora do Núcleo de Atenção ao Cidadão, Informação FAS. Ofício número 282/2013. Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, encaminhamento FAS. Ofício 126/2013. Giovana Rodrigues Cabral, diretor do Departamento de Educação, solicitação FAS. Ministério da Saúde libera recursos financeiros. Ministério da Saúde libera recursos financeiros. Correspondências expedidas. Ofício número 473/2013. Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, informação FAS. Ofício 476/2013. Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, encaminhamento FAS. As correspondências encontram-se arquivadas na Secretaria da Casa. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário ad hoc que fizesse a leitura das mensagens enviadas pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal e leitura da mensagem enviada pela mesa diretora. Dando prosseguimento, o senhor presidente concedeu livre a palavra para a apresentação sem discussão de proposições. O vereador João Fernando de Assis Cipriani apresentou duas indicações. Número 229/2013. Grade no passeio em frente à Escola Municipal Marieta Miranda Couto, sendo subscrita pelos vereadores Evandro José Clóvis, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana e Renato Augusto Alves Ribeiro. E número 230/2013. Passeio em terreno localizado na rua Oswaldo Cruz, esquina com a rua Sebastião Paiva, no bairro Nossa Senhora da Penha, sendo subscrita pelos vereadores Evandro José Clóvis, Marcos Martins,
Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana e Renato Augusto Alves Ribeiro. O vereador Carlos Antônio de Castro Lopes apresentou duas indicações. Número 231/2013. Recomposição asfáltica no passeio do trecho compreendido entre o cemitério municipal e o viaduto da BR-040, sendo subscrito pelos vereadores Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana e Renato Augusto Alves Ribeiro. E número 232/2013, extensão da rede de esgoto na Avenida Cardoso Saraiva, próxima à travessia da linha férrea, sendo subscrita pelos vereadores Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana e Renato Augusto Alves Ribeiro. O vereador Evandro José Clóvis apresentou uma indicação. 233/2013, colocação de placa de proibição em estacionar veículos de grande porte nas ruas Governador Valadares e Getúlio Vargas. O vereador Marcos Martins apresentou uma indicação. 234/2013, limpeza do córrego Bertoldo, sendo subscrita pelos demais vereadores. E duas moções de aplauso. Número 64/2013, a direção da Escola Estadual Cônego Joaquim Monteiro, primeiro festival de bandas, sendo subscrita pelos demais vereadores. E número 65/2013, a direção da Escola Estadual Cônego Joaquim Monteiro, primeiro passeio itinerante patrimonialismo matiense, sendo subscrita pelos demais vereadores. O vereador Joaquim Benedito de Almeida apresentou uma moção de pesar, número 63/2013, aos familiares do senhor Antônio Maurício Alvim, sendo subscrita pelos demais vereadores. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação a proposição de lei número 38/2013, que dispõe sobre o percentual de área destinada ao poder público municipal no loteamento Soledade 2, sendo a mesma aprovada por unanimidade e encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emitir parecer final. Em seguida, o senhor presidente colocou em única discussão e votação indicação 229/2013, grade no passeio em frente à Escola Municipal Marieta Miranda Couto, de autoria do vereador João Fernando de Assis Cipriani, sendo subscrita pelos vereadores Evandro José Clóvis, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana e Renato Augusto Alves Ribeiro. Indicação número 230/2013, passeio em terreno localizado na rua Oswaldo Cruz, esquina com a rua Sebastião Paiva, no bairro Nossa Senhora da Penha, de autoria do vereador João Fernando de Assis Cipriani, sendo subscrita pelos vereadores Evandro José Clóvis, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana e Renato Augusto Alves Ribeiro. Indicação número 231/2013, recomposição asfáltica no passeio do trecho compreendido entre o cemitério municipal e o viaduto da BR-040, de autoria do vereador Carlos Antônio de Castro Lopes, sendo subscrita pelos vereadores Evandro José Clóvis, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana e Renato Augusto Alves Ribeiro. Indicação 232/2013, extensão da rede de esgoto da Avenida Cardoso Saraiva, próxima à travessia da linha férrea, de autoria do vereador Carlos Antônio de Castro Lopes, sendo subscrita pelos vereadores Evandro José Clóvis, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana e Renato Augusto Alves Ribeiro. Indicação número 233/2013, colocação de placa de proibição em estacionar veículos de grande porte nas ruas Governador Valadares e Getúlio Vargas, de autoria do vereador Evandro José Clóvis. Indicação número 234/2013, limpeza do córrego Bertoldo, de autoria do vereador Marcos Martins,
sendo subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar número 63/2013, aos familiares do senhor Antônio Maurício Alvim, de autoria do vereador Joaquim Benedito de Almeida, sendo subscrita pelos demais vereadores. Moção de aplauso número 64/2013, à direção da Escola Estadual Cônego Joaquim Monteiro, primeiro Festival de Bandas, de autoria do vereador Marcos Martins, sendo subscrito pelos demais vereadores. Moção de aplauso número 65/2013, à direção da Escola Estadual Cônego Joaquim Monteiro, primeiro passeio itinerante Patrimonialismo Matiense, de autoria do vereador Marcos Martins, sendo subscrita pelos demais vereadores, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente colocou em única discussão e votação o empréstimo do auditório vereador Jocenir Pereira Gama para o Departamento Municipal de Educação para a realização do encontro intermunicipal do Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa, no dia 23 de outubro de 2013, quarta-feira, de 8 às 17 horas, sendo aprovada por unanimidade. O vereador João Fernando de Assis Cipriani solicitou questão de ordem e solicitou a dispensa de interstício das formalidades legais e se convoque nova reunião após esta para apreciar a proposição de lei número 38/2013, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor presidente concedeu a palavra aos oradores inscritos. O vereador Marcos Martins procedeu dizendo: quero consignar as felicitações da casa pelo aniversário do vereador Carlos Lopes. Também quero deixar registrado que no dia 28 de setembro, sábado, vai haver a 6ª Conferência Municipal de Saúde na Escola Lucídio Castro Cabral. É importante que a comunidade participe. É momento de debater e construir a política pública. Sexta-feira, teremos a audiência pública de prestação de contas da saúde. E no sábado teremos a 6ª Conferência Municipal de Saúde, para quem quiser participar. O vereador Evandro José Clóvis procedeu dizendo: gostaria de agradecer ao senhor prefeito pelo atendimento à indicação referente à área de servidão no bairro de Soledade, que foi feito com rapidez. E vou pedir também para que eles passem a máquina para que o serviço seja completo. Mas não vê a resposta, não, né? Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou ao seu secretário que fizesse chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 21h07, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Reis Ottoni, redatora, lavrei a presente ata que vai devidamente assinada. Matias Barbosa, aos 25 dias do mês de setembro de 2013. Ata da 24ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 25 dias do mês de setembro de 2013, às 21h44, na Sala das Sessões, sob a presidência do vereador Joaquim Benedito de Almeida. O senhor presidente convidou para ser secretário ad hoc o vereador João Fernando de Assis Cipriani. Atendido o pedido, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário ad hoc que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando a existência de número regimental com a presença dos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. O senhor presidente declarou aberta a 24ª reunião extraordinária. A seguir, o senhor presidente solicitou ao seu secretário ad hoc que fizesse a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em segunda e última discussão e votação a proposição de lei número 38/2013,
que dispõe sobre o percentual de área destinado ao poder público municipal no loteamento Soledade 2, sendo a mesma aprovada por unanimidade em segunda e última votação. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário ad hoc que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 21h51, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Reis Ottoni, redatora, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada. Matias Barbosa, aos 25 dias do mês de setembro de 2013. Presidente, questão de ordem. A palavra, vereador Marcos. Presidente, é para pedir novamente a dispensa da ata da audiência pública da 23ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da Casa. Que a ata já foi revisada e vai ser distribuído cópia para cada vereador. E assim também, se o público quiser, né, se o público quiser também solicitar a cópia da ata. Então, eu peço a Vossa Excelência que coloque em apreciação do plenário essa referida dispensa. Está em apreciação, senhores vereadores, a dispensa da leitura da ata da audiência pública do dia 23 de setembro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Eu esclareço aos vereadores que essa ata, o vereador Marcos Martins já fez uma leitura, todo o teor dela, e ela é bastante extensa. Está em votação as atas lidas pelo secretário. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências expedidas. Ofício 476/2013. Excelentíssimo senhor Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal de Matias Barbosa, indicação número 227/2013 e 228/2013, de autoria do vereador Pedro Adélio Viana. Ofício 473/2013. Excelentíssimo senhor Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal de Matias Barbosa, resposta ao ofício número 275/2013, audiência pública relativa à elaboração do plano diretor. Ofício 481/2013, excelentíssimo senhor Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal de Matias Barbosa, aprovação do projeto de lei número 38/2013, dispõe sobre o percentual de área destinado ao poder público municipal no loteamento Soledade 2. Ofício 482/2013. Aos familiares do senhor Antônio Maurício Alvim, moção de pesar número 63/2013. Ofício 492/2013. Senhor Leonardo Sérgio Henrique, advogado da Câmara Municipal de Matias Barbosa, solicitação, parecer jurídico, formalizar a transferência do veículo oficial placa número HNN 6034. Ofício 493/2013. Excelentíssima senhora Adriane Barbosa de Faria Andrade, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, contratação de contadora. Correspondências recebidas. Manifestação aos departamentos de saúde e jurídico de Matias Barbosa. Relatório do posto de identificação na Escola Estadual Cônigo Joaquim Monteiro. Ofício 282/2013. Prefeitura Municipal, informação faz. Gastos referentes contratos realizados pela exposição agropecuária. Telegrama recebido, Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, Programa de PAB, fixo 08/2013, Municipal, UFMG. Telegrama recebido, Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, pagamento de saúde da família SF
08/2013, Municipal UFMG. Telegrama recebido: Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, pagamentos de agentes comunitários de saúde, 08/2013, Municipal UFMG. Comunicado: Ministério da Educação, liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício 296/2013, Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, expedido para Excelentíssima Juíza de Direito da Comarca de Matias Barbosa, realização de audiência pública. Ofício número 01/2013, Assembleia de Deus, Vencendo pela Fé, autorização para utilizar o auditório. Ofício 293/2013, Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, comunica a realização de audiência pública e envia edital. Ofício 301/2013, Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, indicação de um representante do Poder Legislativo Municipal para compor CONDEC. Ofício 02/2013, Igreja Crista Maranata, Presbitério Espírito Santanense, autorização para utilizar o auditório. Secretário. Solicito ao secretário que faça a leitura das mensagens 19/2013 e 20/2013 recebidas do senhor prefeito municipal. Mensagem número 019/2013, Matias Barbosa, 30 de setembro de 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nobres edis. Tenho a honra e o dever de submeter à elevada apreciação desta Casa Legislativa a presente proposição que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017. A proposição foi elaborada em consonância aos mandamentos constitucionais e legais aplicáveis à matéria, contendo o planejamento municipal para 4 anos, bem como o anexo das prioridades e metas que se realizarão em 2014, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada nesse exercício financeiro. O Plano Plurianual de 2014-2017 estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. Em conjunto, trazemos o diagnóstico municipal do município contendo histórico do município, localização e aspectos logísticos, aspectos físico e ambientais, aspectos demográficos, demografia, aspectos econômicos, produção econômica, produção agropecuária, agricultura familiar, mercado de trabalho, aspectos sociais, pobreza e transferência de renda, assistência social, inclusão produtiva, educação, saúde. Aspectos da gestão municipal, finanças públicas, recursos humanos, fonte. Diante da relevância pública da peça orçamentária inclusa, solicitamos aos nobres vereadores sua apreciação e aprovação. Na oportunidade, renovo os protestos de elevada estima e consideração. Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal. Mensagem número 020/2013. Matias Barbosa, 30 de setembro de 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nobres edis. Tenho a honra e o dever de submeter a elevada apreciação dessa Casa Legislativa a presente proposição que estima a receita e fixa as despesas do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2014, em cumprimento à Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica Municipal,
Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Em termos conceituais, destacamos: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: primeiro, plano plurianual; 2, as diretrizes orçamentárias; 3, os orçamentos anuais, artigo 165 da Constituição Federal. A lei de orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Artigo 2º, Lei número 4.320, 1964. Neste compasso, a proposta orçamentária do município foi elaborada de acordo com as regras constitucionais e legais, em perfeito seguimento ao planejamento contido no Plano Plurianual 2014-2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, traduzindo-se na realização de ações prioritárias voltada para o atendimento às demandas da sociedade, em especial nas áreas social, saúde e educação. R$ 29,75 de outras despesas correntes. As despesas de capital somam R$ 4.611.250, sendo R$ 4.506.255 de investimento e R$ 105.000 de amortização da dívida. Consta ainda reserva de contingência no valor de R$ 20.000. Face à relevância da matéria, solicitamos aos nobres vereadores a apreciação e aprovação do projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2014. Na oportunidade, renovo os protestos de elevada estima e consideração. Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal. Concedo a palavra livre para apresentação de proposições sem discussão. Graças, presidente. A palavra, vereador João Cipriani. Senhor presidente, senhores vereadores, ilustríssima assistência, meu boa noite. Tem aqui a indicação de número 235/13, colocação de luminária. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial cientista do senhor prefeito municipal, indicando providenciar a colocação de uma luminária no poste ao lado do orelhão que foi instalado na Vila Esperança. Justificativa: o local encontra-se muito escuro, dificultando assim ao usuário de enxergar até as teclas do telefone. Muito obrigado. A palavra, vereador Pedro Adélio. Quero desejar uma boa noite a todos, ao presidente, os companheiros vereadores que nos assistem. E eu tenho aqui a emenda, fazer dreno em terreno. Excelentíssimo senhor Joaquim Meredias de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando providenciar fazer um dreno no terreno ao fundo da Igreja Católica do bairro Cedo Feita para desviar água de chuva. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2013, vereador Pedro Adélio. A justificativa é que com as chuvas vem muita lama no pátio da igreja e trazendo transtorno às pessoas que circulam por ali diariamente. Ainda a outra indicação aqui é a emenda pintar faixa de pedestre. Excelentíssimo senhor Joaquim Benedito de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais,
Apresento essa indicação a Vossa Excelência. Solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando providenciar pintar faixa de pedestre na rua Antônio José do Couto, sendo uma em frente à creche municipal e outra em frente à Escola Municipal Olinda de Albuquerque Castro, no bairro Monte Alegre. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2013. Pedro Adélio, vereador. Justificativa: é oferecer segurança às crianças e seus acompanhantes quando chega e sai da escola e da creche, e também para chamar a atenção dos motoristas que circulam por ali. O momento é só, obrigado. Dando início à ordem do dia, está em discussão a indicação número 235/2013, de autoria do vereador João Fernando de Assis Cipriani. Colocação de luminária na rua Antônio José do Couto. Não, senhor presidente, pela ordem. Isso aí foi corrigido, porque a menina acho que fez errado. É só a colocação de luminária. Desculpa. Lá? Mas lá no editor, lá onde está, então. Tá bom. Senhor presidente, pela ordem. Foi instalado um orelhão lá na Vila Esperança, depois de muitos anos, de muita luta. Eu queria até, Maria, que constasse em atos meus agradecimentos à administração de ter atendido esse pedido, não meu, mas da comunidade lá da Vila Esperança. É um anseio da comunidade antigo. Começou a se instalar na época do prefeito anterior, São Luís Carlos. Só que não foi possível completar o serviço no mandato dele. Então veio agora completar aqui no mandato, no nosso mandato, do Joaquim nosso. Então eu queria agradecer a ele. O problema lá é o seguinte: o orelhão, colocaram o orelhão e tem um poste do lado do orelhão. Mas o orelhão ficou escuro, porque o poste da estrada fica uma direita e outra esquerda, o orelhão ficou no meio, então não ficou perto de nenhum poste. Então ficou com a parte escura. Tá? Então, inclusive já fiz o pedido ao prefeito para ver se providencia essa colocação lá. E o pessoal lá realmente necessita desse orelhão. E à noite fica muito escuro e perigoso, até mesmo para se usar o orelhão lá. Muito obrigado. A indicação do vereador João Cipriani está em apreciação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 236/2013, de autoria do vereador Pedro Adélio Viana, pintura de faixa de pedestre. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 273/2013, de autoria do vereador Pedro Adélio Viana. Dreno em terreno. Está em votação. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Lopes. Eu conheço bem esse problema lá na igreja de Cedo Feito. É louvável o pedido do nosso colega ali, Pedro, mas não é bem um dreno não, Pedro. Ali é uma bueira, porque a água entorna para dentro da casa da dona Marcelina e para Graça, né? A água, ao invés de descer pela rua, ela entra à esquerda. Ali tem que fazer uma bueira na entrada do portão da dona Marcelina e descer canalizado e ganhar o asfalto embaixo. Que lá embaixo já passa uma... E a dona Marcelina até autoriza descer no quintal dela, passando até por dentro da cozinha, a verdade é essa. Entendeu? Porque o vizinho do lado é aquele Roberto Herculano, não tem condições, ele não cede, o terreno é da igreja e ele não deixa fazer a bueira ali. Entendeu? Ali é um pouco problemático, mas é louvável o seu pedido, tem o meu amparo, meu apoio, tá? Mas o dreno não é o ideal. Porque o dreno é você coletar uma umidade, você tem que fazer canalização para dar escoamento nela, tá? É um bueiro. Obrigado, presidente. O vereador Carlos Lopes, foi até oportuna a sua intervenção, o vereador Pedro. Nós sabemos, é público notório, que a situação ali dos terrenos em torno da igreja de Cedo Feito. Inclusive foi até motivo daquela reunião itinerante que nós tivemos lá. Em função
de eu participar também do CEPAI, que é o Conselho Pastoral de Assuntos Econômicos, nos incumbiram aí, isso é um assunto, vereador Carlos Lopes, desde 1928, que os fazendeiros doaram aquele terreno para a igreja. 1928, que a escritura nem foi passada em Matias, foi passada em Juiz de Fora, que nem Matias tinha cartório. O que acontece? O pessoal invadiu lá o terreno da igreja. Então aquilo muda a diocese, muda isso e a coisa está... E agora o bispo quer que realmente regularize. Só que aquilo ali tem que entrar a igreja, a diocese, a igreja local, a diocese, a prefeitura. E então eu já estive até na Ampar, em Juiz de Fora, porque na gestão passada, o prefeito Luiz Carlos foi feito um topógrafo, fez um estudo lá do terreno. Só que ninguém sabe na prefeitura onde foi parar esse estudo. Eu procurei o prefeito Luiz Carlos, perguntei se, segundo o Edinaldo, o prefeito levou para a casa dele. Fui perguntar para ele, não disse isso para ele dessa forma. Se ele por acaso sabia onde estava o croquis do terreno que seria feito. Ele disse que não sabia e tal, me indicou que eu procurasse a Ampar. Eu fui lá na Ampar, conversei com o pessoal da Ampar, e ele me disponibilizou uma cópia. Então nós já estamos agendados agora para as próximas, talvez agora não lembro agora a data, uma reunião. Vem o advogado da diocese, o advogado da prefeitura, o pessoal do cartório de imóveis, o pessoal da igreja, o pessoal da comissão do CEPAI, e nós vamos tentar dar o pontapé inicial para tentar resolver. O que é? A igreja até se propõe a fazer o título, dando posse, eles têm a posse, mas não tem o título. E é verdade que a igreja vai tentar negociar alguma coisa. Então vai ser o pontapé inicial para a gente acertar. Evidentemente, nós sabemos que ali tem um dificultador, que é o cidadão que você falou aí. O cidadão que tem dificuldade. Mas eu acho que agora vai ter que chegar um consenso para resolver essa situação. Mesmo porque, ao lado da igreja, lá onde o vereador Pedro fez a indicação, eu concordo com Vossa Excelência, ali tem que fazer mais alguma estrutura, porque não está. Do jeito que está lá, a coisa está complicada. Não sei se a gente vai ter sucesso, mas pelo menos a gente está tentando iniciar. Eu peguei a cópia dessa planta lá no cartório, planta de 1928, nós estamos com a cópia dela, eu peguei lá na Ampar. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, ter um pontapé para que a igreja possa estar resolvendo essa situação. Não sei se vai ter sucesso. Intenção existe, agora o sucesso vai depender inclusive da participação da comunidade. Depois, vereador, que a gente encontrar e definir, a gente vai tentar ver se chama os moradores para negociar. E na hora que for chamar o senhor Herculano, eu vou convidar a Vossa Excelência para junto, porque ele disse que o homem lá é meio perigoso. A indicação do vereador Pedro está em discussão. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Pedro Adélio. Eu gostaria de deixar registrado aqui, eu mesmo tenho um convite, praticamente que se esqueça, que dia 7 agora, às 19 horas, teremos uma reunião com o prefeito Joaquim no Colégio Monte Alegre. Aí eu deixo aqui o convite a todos os companheiros vereadores e a população também que tiver. É dia 7, segunda-feira, às 19 horas, na Escola Municipal de Monte Alegre. Obrigado. Vereador Pedro, o prefeito já confirmou? Já. Confirmou? Já confirmado. Vai ser dia? Dia 7, às 19 horas. Dia 7 às 19. Obrigado. Está em discussão o pedido de empréstimo de auditório José Lingão Pereira para o dia 7 de dezembro de 2013, no horário das 18 às 22, para a Igreja Assembleia de Deus. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Também o pedido de empréstimo de auditório José Lingão Pereira para o dia 27 de outubro, a Igreja Cristã Maranata. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, o prefeito me enviou um ofício 301/2013 solicitando que fosse indicado um vereador para ser representante do Poder Legislativo na composição da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do município, CONDEC. Essa comissão parece que é paritária e o Legislativo tem uma cadeira lá. Eu coloco a apreciação dos nobres pares. Evidentemente que o vereador Renato não está presente,
mas nós temos mais 8 vereadores e eu coloco aí quem que se candidata a ser... Falar, vereador Marcos. Tem uma cadeira, mas tem o efetivo e o suplente, não é? Deve ser. Eles pediram para indicar um. Eu vou indicar 2, que é o efetivo e o suplente. Assim como toda a comissão tem o efetivo e o suplente, a gente indica 2. Porque nós tivemos dois inscritos, votados. Coloco aí os 9 pares aí, quem se candidata a ser titular do CONDEC, da Coordenadoria de Defesa Civil, quem se coordena, o outro para ser suplente. O pastor e o João se colocaram à disposição, né? Colocar? Os dois agora, resolvem lá. eu preciso indicar, mas eu preciso indicar, vereador, o titular e suplente. Então, Vocês tem acordo dos dois. gostaria que vocês manifestassem. Fala. Eu fico assim, peça. Vereador, sabe por quê? Não sei a disponibilidade que vai ter que estar sempre. Então, vereador, é uma comissão que vai ter que dar assiduidade, pontualidade e aplicação. Ele tem mais tempo que eu seja. João, vereador João, vocês querem definir depois quem é? Me passar? Não, fica tranquilo, pode deixar ele que está foito a fim de... Não, faz o seguinte, vamos fazer o seguinte. Já se candidataram os 2. Vocês me comunicam depois, até amanhã, vocês me comunicam quem se interessa, o titular e o suplente, tá bom? Vocês pegam na mão lá. Vocês definem. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Esse é o primeiro. Eu me inscrevi, senhores vereadores, porque no dia 1º de outubro, ontem, comemora-se em todo o país o Dia do Vereador, instituído pela Lei Federal 7.212 de 84. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então Presidente da República Brasileira, General João Batista de Oliveira Figueiredo, nos termos do artigo 59 da Constituição Federal, e pelo Presidente do Senado Federal, Senador Moacir Dalla, em 20 de julho de 1984. Não poderíamos deixar, então, de prestar uma homenagem aos vereadores dessa Câmara Municipal. As origens do cargo de vereador remontam à Idade Média. As origens do Reino de Portugal e no Brasil, as câmaras municipais e seus vereadores evoluíram para uma função legislativa e parlamentar. Cabe, neste momento, fazer um breve histórico. No Brasil, as normas que definem a atividade do vereador começam a tomar rumo próprio com a independência, em 1822, e a Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, e a Lei de 1º de outubro de 1828. No Brasil, as câmaras de vereadores são mais antigas até mesmo do que o Congresso Nacional, e as Assembleias Legislativas mais antigas do que o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas. A primeira delas foi instalada em 1532 por Martim Afonso de Souza, na capitania hereditária, onde foi fundada a primeira vila brasileira, a atual cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo. Por causa disso, ficou conhecido como Câmara Vicentina. Eu gostaria, até uma história muito... A história se repete, mas é uma história muito bonita disso. Nessa época, os municípios brasileiros, por meio de suas câmaras, buscavam autonomia e independência administrativa em relação à metrópole. Tiveram participação ativa no movimento de independência em toda a história do país. As casas legislativas somente deixaram de existir em 2 momentos, ambos com Getúlio Vargas. De 1930, com o golpe, até 1934, quando foi promulgada a nova Constituição. E de 1937, quando foi instituído o Estado Novo, até 1946, quando voltou o regime democrático, até meados dos anos 60, no século XX. A função não era remunerada. No Brasil, o Dia do Vereador é comemorado no dia 1º de outubro.
A promulgação da Constituição de 88 trouxe uma maior descentralização administrativa, concedendo grande autonomia para os municípios e também aos vereadores. A Carta Magna, nos seus artigos 29 a 31, prescreve para os vereadores, entre outros. Primeiro, mandato de 4 anos por voto direto e simultâneo em todo o país, atendida a idade mínima de 18 anos. Segundo, elaboração da lei orgânica do município. Terceiro, número de integrantes das câmaras proporcional à população do município, variando de 9 a 55 membros. Quarto, fiscalização e julgamento das contas do Executivo. Quinto, inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circuncisão do município. Sétimo, legislar sobre assuntos de interesse local. O vereador é o agente político eleito para um mandato de 4 anos. É o representante legítimo do cidadão. Faz o papel de ponte entre a população e o prefeito. Aponta os problemas do município, apresenta sugestões e cobra providências junto aos órgãos competentes. A origem da palavra vereador está ligada ao sentido de verificar, analisar, avaliar. Nesse sentido, ele tem a função de denunciar irregularidades, elaborar leis, entre elas a Lei Orgânica do Município, fiscalizar as contas do Poder Executivo local, além de desempenhar funções de ordem administrativa na Câmara Municipal onde atua. Reconhecido o espelho da comunidade e o ponto de referência dos anseios populares, o vereador atual tem, na verdade, uma responsabilidade social muito grande, que vai além da função de fazer leis e fiscalizar o ato do Executivo. Por estar mais presente na comunidade, em contato direto com a população, é o vereador quem recebe diariamente toda a carga de reclamações e de diversos pedidos. Ele que tem que ouvir as críticas, quase nunca elogios, e na medida do possível, quase que por mera obrigação, atender o eleitor e ou encaminhar a demanda dos órgãos competentes. O vereador normalmente ou está na fila do banco, ou na fila do mercado, e ele tem contato direto com o cidadão. É verdade que o cargo de vereador pode até dar certo status aos detentores. O convívio com personalidades e autoridades ilustres, mas é verdade também que o cargo exige certos sacrifícios. A ausência do lar e da família, muitas vezes em função dos compromissos legislativos, até mesmo em outras cidades ou estado, ou mesmo o distanciamento quase que diário da família, por causa das intermináveis reuniões, incontáveis visitas e afazeres pertinentes ao mandato. Este dia do vereador, a mensagem que fica é que deve haver mesmo entrega e doação, pois a causa é nobre e a sociedade merece ter a reciprocidade da confiança depositada. A resposta que cada vereador pode e deve dar é o trabalho, a dedicação e a intervenção sistemática junto aos órgãos competentes, no sentido de que as suas ações possam resultar na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, para o bem de toda a coletividade. Ser vereador é ter consciência das suas necessidades, ter consciência das necessidades do povo que lhe conferiu a missão de bem representá-lo. Mais do que comemorar e trocar saudações, esta é também uma data para se refletir sobre o verdadeiro papel do vereador na sociedade, possuindo um papel importante no município em que atua. Ele é o elo entre a população e o Poder Executivo. A atuação do Poder Legislativo é fundamental na democracia e o vereador é peça indispensável. Nessa data comemorativa, quero cumprimentar todos os pares da Casa de Leis desse município, bem como todos os parlamentares de todos os municípios brasileiros, enaltecendo suas responsabilidades que lhes foram conferidas como alicerce da sociedade e verdadeiros representantes da vontade da sua gente, que livremente os escolheram como pilares da democracia. A atuação do Poder Legislativo é fundamental para o fortalecimento da democracia e o vereador,
com seu trabalho, representa o primeiro elo da sociedade junto ao poder público. A todos os representantes do povo matiense, damos saudações nessa data especial pela missão que tanto nos orgulha e que descreve diariamente o futuro das nossas cidades. Muito obrigado. Terceira palavra, vereador Marcos Martins. Presidente, boa noite aos demais pares, boa noite aqui à plateia, que muito nos honra e orgulha com as presenças. Presidente, primeiro, vou me congratular com Vossa Excelência, que fez essa leitura agora do dia do vereador, lembrando que o que foi dito aí no texto, muitas vezes, né, nós somos abordados em filas de bancos, supermercados, em nossas casas, né? No barbeiro, né, Carlinhos? Igual hoje. Então, isso, muitas vezes, né, essa responsabilidade de estar representando, porque aqui na Câmara, aqui é a voz do cidadão. Até como tem o slogan da Assembleia Legislativa, o poder é a voz do cidadão. Aqui somos nós os legítimos representantes do povo pela cidade, para cuidar da cidade. Então, congratular também com os outros colegas, a gente está numa legislatura nova, muitos vícios e muitas coisas que não funcionavam na legislatura passada já foram corrigidos, e agora nós estamos formando aqui um time, né, uma equipe, que vem cada dia junto com a equipe do executivo, o próprio prefeito, o vice-prefeito, vem caminhando com um foco comum, que é colocar Matias Barbosa sempre, né, no trilho do progresso. Então, também quero parabenizar todos aqui os companheiros por isso. Eu só queria, dois assuntos, lembrando também, antes de eu falar aqui, que ontem foi o Dia do Idoso, o Dia Internacional e o Nacional do Idoso. Então, deixar também registrado, Maria, esse dia tão importante de ontem, que completou também ontem 10 anos do Estatuto do Idoso, que é um ganho sem medidas para todos os idosos, né, daqui do nosso país. E o tema que eu teria a falar hoje deu entrada ao orçamento. O orçamento da LOA, a Lei de Orçamento Anual para 2014, e o PPA, Plano Plurianual, para os 4 anos. Então, aqui pelo regimento, né, pelas comissões, ele é entregue à Comissão de Finanças. Ele é repassado uma cópia para cada vereador. Eu até vi aqui o artigo 44 do nosso regimento interno e artigo 59, falando até da questão do prazo. Eu não sei como Vossa Excelência vai designar, vai passar para análise técnica, né, e vai distribuir uma cópia para os vereadores, para que a gente possa, como vai entrar na Comissão de Finanças, até eu, o João e o pastor fazemos parte, todas a questão da emenda, que vai ser objeto de análise, ela vai ser encaminhada para a Comissão de Finanças. Então, depois de verificar com Vossa Excelência e verificar com os vereadores, que vão efetuar algum tipo de emenda no orçamento, para já começar a definir as datas, que a gente já tem precedentes na legislatura passada, que a gente quase virou o ano aqui, né, na Câmara. No dia 30 de janeiro, de dezembro, a gente estava reunido aqui votando o orçamento. Então, disciplinar isso melhor, porque a gente já viu que foi uma coisa penosa para todo mundo, não só para a gente, mas os servidores também que ficavam aqui na casa nos acompanhando. Então, pedi a Vossa Excelência que, após a análise técnica da área jurídica e contábil, encaminhasse para a Comissão de Finanças e fizesse uma reunião administrativa para que a gente possa verificar as emendas, né, sentar e verificar qual vereador vai apresentar emendas, e até para conversar com os vereadores para verificar o tipo de emenda, porque a gente sabe que tem dotações que não podem ser retiradas emendas. Então, que desse esse suporte técnico maior aqui para os vereadores. E o segundo assunto é a questão da homenagem. Eu falei com ele na semana passada, na sexta-feira,
é a questão da homenagem ao Dr. Alcino. Então, já deixar, eu não sei se todo mundo foi comunicado, mas ficou para o dia 8 de novembro. Ser uma sessão solene em homenagem aos 23 anos, né, de prestação de serviço do Dr. Alcino aqui na comarca. Então, vocês pediram ainda os convites. A gente tem o pessoal que trabalhou com ele, né, lá no fórum, o pessoal do TJ, das comarcas. Estava falando hoje com o vereador Otávio aqui no início da sessão. É importante convidar a Câmara e os prefeitos de Belmiro Braga, Santana do Deserto e Simão Pereira, para que a gente possa prestar uma justa homenagem para o Dr. Alcino. Então, pelo dia de hoje, é só isso. Obrigado pela paciência de todos. Vamos lá. Claro? Antes de começar a reunião, nós estávamos ali fora conversando, eu, o Galinho, o Pedro, depois você chegou também. Seria importante se a gente fizesse a reunião, né, sobre as emendas, que colocasse em nome do grupo inteiro, para fortalecer mais ainda o nosso compromisso, não é isso? Cada um, uma ideia de cada um, a gente reúne e coloca a emenda em nome do grupo inteiro. Concorda? É isso, Galinho? A gente tá, o que o João está falando, presidente, a gente estava conversando antes, é que como a gente está num clima tão amistoso e a gente, toda a Câmara, não cada um, toda a Câmara, ela quer fazer o melhor pela cidade, seria isso, colocar todas as emendas em blocos, em vez de ser individual, a emenda é do Tavinho, a emenda é do Pedro, não, a emenda vai ser em conjunto, a emenda é da Câmara, a Câmara que está sugerindo, então isso a princípio é que a gente estava conversando e depois trazer essa ideia aqui para todos. Se todos concordassem, que em vez de sair a emenda no meu nome, no nome de Vossa Excelência, no nome do vereador, sair o nome dos 9, como sendo uma emenda da Câmara. Ganha mais força. Ganha mais força, né? Ganha mais força. Como nós somos um time, né? Ô, vereador, você pontuou 3 coisas aí. Primeiro, vou falar do Dr. Alcino. Então, ficou confirmada a reunião solene, onde nós vamos convidar os amigos, familiares. E eu gostaria até que cada vereador, por gentileza, que pusesse até alguns nomes. A gente pode passar. O Felipe está encarregado de fazer isso, mas a gente pode estar esquecendo de alguns nomes. Então, que fizesse aí, mesmo que tenha duplicidade de indicações, você indica o mesmo que eu vou indicar, para a gente poder convidar. Vai ser 19 horas na reunião solene. Ele já está, nós estamos já providenciando, inclusive, a nossa parte estrutural. Nós vamos fazer, vereador. Eu hoje não consegui falar com o Geraldinho. Nós vamos fazer essa reunião solene. O Geraldinho, Geraldo da Cultura, ele vai solar no violão o hino nacional, e a Roberta, da filha do pastor Roberto, vai cantar o hino nacional. Ela já cantou isso uma vez aqui, é um show de bola. Então eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para a gente fazer uma coisa bonita. Sim, exatamente, a sugestão do vereador Otávio, a Nelly cantar o hino de Matias. Aliás, o hino de Matias, vereador Marcos, eu já pedi ao Rafael, que ele está gerenciando isso aí, nós vamos contratar um estúdio para fazer um ritmo mais de hino mesmo, diferenciado. Agora que ganhou, virou lei, sim, agora virou... a gente fazer, e os próprios autores concordam com isso. Com referência à LOA e PPA, a gente, para adiantar, interessante que ontem eu tive a visita aqui de alguns vereadores de Belmiro Braga, nem o PPA a LOA foi entregue, o prazo é dia 30, não entregaram lá para eles, eles estão passando por apuros. E a gente sabe disso que, no passado, a última, não sei se foi em 2011 ou 2012, o vereador Otávio, Vossa Excelência também participou, foi uma experiência que jamais a gente gostaria de repetir. Meia-noite, 1h da manhã, discutindo emendas. Tinha vereador que propunha emenda e outro em cima da emenda. E depois... Isso no último dia? No último dia. E o vereador Carlos, aconteceu o seguinte, que a ficha de onde estava tirando, ela estava negativa. Todo mundo tirou dinheiro de lá, não sobrou mais dinheiro. Então, eu acho que essa proposta, vereador João, quero te parabenizar por essa proposta. Eu tinha aqui umas 14 emendas
A gente vai fazer essas emendas tudo em conjunto. A proposta não é minha, não, é em conjunto, né? Sim, eu digo, a sua intenção de que faça em bloco, eu acho que ganha mais força, de fato. Só que para adiantar, a gente já passou para o departamento contábil. Alô, PPA, para que eu pareça mesmo, porque sexta-feira é o último dia da contadora. Ela está sendo exonerada porque ela passou no concurso. E a gente vai ter dificuldade, além disso, nós vamos ter dificuldade de ter uma pessoa. Eu não sei se a GP vai dar esse suporte, nós estamos fazendo contato. Existe, Vossa Excelência hoje olhou, o próprio tribunal já tem uma jurisprudência com relação à contratação de contador, então a gente tem que andar na linha, não precisa sair fora, o trem vai pegar. Então a gente tem que fazer a coisa certa, da forma certa. Nós temos o PPA, temos a LOA, temos as emendas para fazer, a contadora está saindo, eu não sei como é que nós vamos conduzir. Mas com certeza a gente vai trabalhar em cima disso. Eu acho que a Comissão de Finanças vai ter um trabalho, vereador João, vereador Otávio, vereador João, Marcos e o pastor Evandro, de estar trabalhando isso e a gente, vocês, a comissão, acolher essas emendas e a gente transformar isso aí na forma de técnica legislativa. Porque as emendas vêm de uma forma que a gente tem que adequar dentro do orçamento. As rubricas são muitos números, a Leia vai ter suporte para nós, como ela sempre deu esse suporte, mas para a gente estar trabalhando isso. Eu acho que a Idalina, a gente está em, não sei como é que nós vamos fazer a contratação, se é possível a gente fazer uma contratação temporária. Hoje nós fizemos uma consulta, Vossa Excelência pode ter visto na pasta aí, nós fizemos para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, fazendo a consulta como é que nós vamos conduzir isso. A gente quer fazer a coisa certa e não deixar nenhuma margem para estar depois sendo questionado. Então, amanhã mesmo, a gente providencia uma cópia da LOA para cada vereador para começar a trabalhar. O PPA, eu acredito que não, mas a LOA a gente está trabalhando, cada vereador está olhando e vendo de fato as indicações que a gente possa estar, as emendas que a gente está propondo. Dos anexos, né? Sim, os anexos, cara. A gente pode, o que a gente pode estar propondo de indicações, de emendas, de indicações, né? Para a gente poder transformar isso em técnica legislativa para que a gente, no final, não seja tudo conturbado, né? E o terceiro ponto, vereador, quando você falou aí realmente a homenagem ao vereador, o vereador, as coisas acontecem no município, né? Não é na União, não é no Estado, é no município a gente está tete a tete lá com o cidadão. Eu acho que é uma função muito nobre, sim. A gente aqui, quando você falou, nós não somos um grupo, nós somos um grupo heterogêneo, nós não somos homogêneos, são várias pessoas, 9 cabeças. Mas o importante é que a gente está percebendo que nas divergências a gente se respeita. O que é o grande, o que é consenso a gente se une. Eu acho que é por aí, divergência nós vamos ter, é democrático. Democracia é isso. E a gente, quando fala aqui discussão, não é discussão, é debate de ideias, né? Eu acho que a Câmara de Matias Barrosa está de parabéns com a forma que tem conduzido com responsabilidade, com ética. A gente tem procurado aí capacitar os servidores. Os servidores, quando a gente faz alguma viagem, as nossas viagens de servidores têm sido investimento. Eles têm trazido algum subsídio que a gente tem aplicado. Agora, nas recentes viagens que foram feitas aí, trouxemos aí 3 coisas que nós tínhamos orientação jurídica principalmente com relação ao TAC. O TAC feito em 2011 com o Ministério Público, que não era, segundo instruções que a nossa diretora pegou, não poderia ter sido feito dessa forma. E nós temos parecer jurídico para firmar o TAC. Se eu firmar o TAC do jeito como ele está, e como estava conduzindo até ontem, nós íamos incorrer aí numas irregularidades. Então essa instrução foi pega lá em Belo Horizonte, por isso que eu estou falando, aí tem investimento, não é despesa, é investimento. Para a gente conduzir de uma forma agora acertada, transferir isso para o município. Vereador Carlos Lopes, a Câmara não pode cumprir esse TAC. Eu posso transferir o dinheiro para o município cumpre, mas não a Câmara. Outra coisa seria o caso aí que a gente estava pensando, na contadora, a gente fazer um pregão, uma modalidade de pregão, processo licitatório. Mas a própria natureza do pregão, o que é o pregão? É o menor preço. Eu acho que para mercadoria, sim, mas para qualidade de serviço, a gente tem que ter técnica, não pode ser o menor preço. Eu pegar um profissional que formou hoje, com que já tem um know-how é diferente, é igual artista. Se for contratar aqui um show de 2 artistas renomados, claro que vai ser maior do que um show de uma dupla local. Então a gente tem que saber, isso são coisas que a gente... E só adquirir isso porque as nossas, o vereador Carlos Lopes fala, é verdade. As nossas instituições que a gente tem aqui, jurídica,
Se a gente acreditar muito, a gente pode estar entrando aí na linha e o trem atropelar. Então, essas instruções onde que eu recebi essa Só para falar sobre isso, que é as carretas, o uso do transporte de carga em via urbana. Nas duas ruas que foi pedido até, ele antecipou a mim, um vereador desses, se antecipou a mim, e eu quero saber a resposta, o respaldo. Eu sei que não foi assinado, porque o pessoal não assinou, mas eu quero saber a resposta. O que foi concluído, não é para esse ano que eu estou pedindo. Eu falei com os caminhoneiros, eu não fiz nada por trás, eu falei com eles para comparecer, que eu ia fazer a reclamação, porque foram para lá, o Parlamento Jovem, se fala, cidade sustentável, sustentabilidade, com poluição sonora, poluição ambiental, que a gente traz, nossos filhos, nossos netos. Eu já uso próximo, mas tem uns aqui que não usam. E a carreta isso. Fora a violência também. Você chega da rua à tarde, está lá, uma perninha lá de baixo, você não sabe o que está fazendo. Acho que eu até com medo de passar. De madrugada para sair da carreta, sair do lugar, demora meia hora para sair. Acorda os filhos da gente, as crianças. Circulou num sábado desses aí, um de líquido inflamável com um extintor pregado e tudo. Perto da minha casa, tenho certeza que não ia parar, que eu ia fazer um escândalo lá. Pode ser onde que eu estiver morando, não precisa ser matismo. Então eu quero saber a resposta, respaldo, o que aconteceu, porque foi posto em votação, ninguém quis assinar, não parece? Eu assinei. Eu quero saber o que aconteceu. Eu quero respostas. Ô Maria José Lento, a nossa função, nós fizemos a indicação, todos os vereadores foram aprovados por unanimidade, significa o seguinte, que todos os vereadores concordaram com a indicação e com as providências, nós enviamos para o Executivo. Só que eu concordo com você diz, é um problema sim, isso tem que ser tratado de uma forma muito criteriosa pelo Executivo. Eu acho que tem que haver uma negociação, eu acho que não é simplesmente falar, tira a carreta daqui, leva para lá. Não, eu acho que tem que arrumar um local para levar, mesmo porque hoje você vê, os caminhoneiros, eles são uma fonte de a maioria, aí vocês perderiam um voto, mas isso daí não é. Não é isso não, não é questão de voto. A população está acima disso. Não é questão de voto não, é questão de recursos. São cidadãos também que têm as suas profissões. Não estão pensando em voto. Eu faço oração por eles, eles estão correndo risco de vida para trazer o pão de cada dia para casa. Eu não desejo mal nenhum para eles, eu gosto deles. Eu só estou pensando em mudança, porque desde quando eu era criança sempre foi assim. Vai continuar assim? Não, deixa eu te falar uma coisa. Com a violência aumentando do jeito que está? Não, deixa eu só te falar uma coisa. Eu te entendo, eu estou dizendo, eu estou te entendendo. Só que não é uma coisa simples assim, falar assim, a partir de amanhã os caminhões não param aqui. Com certeza, eu acho que vai criar um transtorno, mesmo porque são cidadãos mantienses também. A gente precisa que o prefeito arrume local para eles colocarem e não ficar na rua. Claro, eu entendo, estou te entendendo. Sim, eu estou te entendendo isso. A gente não pode, mas a gente simplesmente não pode falar, amanhã não pode estacionar carro aqui, não pode. O prefeito, sim, a indicação foi no sentido de que o prefeito arrume o local apropriado, com estrutura adequada, e que eles possam estar deixando com segurança, local apropriado, estrutura, segurança, para eles deixarem o instrumento de trabalho deles, eles precisam disso também. Então, Maria José, é uma situação que a gente tem que entender e ter um bom senso para resolver essa maneira, mas você pode ter certeza, a sua intervenção foi interessante, sim, mas que nós estamos cobrando o prefeito. Como nós temos aqui, você vê na Avenida Cardoso Saraiva ali, tem pessoas que vai de manhã, 7 horas, deixa o carro e pega às 6 da tarde. Não pode, isso não pode. Então, hoje, trânsito é um problema muito sério. Não, claro, não é só Matias, outros lugares, você vai às vezes fora, você vê como é que tem problema de trânsito. Mas você pode ter certeza que o prefeito está sensível a isso, está buscando alternativa, ele está até contratando uma engenharia de tráfego, para você ver como é que a coisa é complexa. Não é coisa simples assim, eu tiro os carros daqui e levo lá para Pitangueira. Não é assim. Eu não estou falando agora, estou falando de 2014 para lá. Né? Sim, mas você pode... Eu até vou te fazer eu percebo que você tem participado daqui das reuniões. No dia 25 agora a gente vai ter uma audiência pública, o plano diretor. Eu acho que é um fórum adequado, um momento oportuno, para a gente estar fazendo. Vem aqui, você vai fazer essa sua intervenção, que nós vamos ter um grupo aqui da Universidade Federal que está elaborando esse plano diretor para o município. Nós estamos prevendo
para o futuro, para os nossos netos, né, Maria? É, a gente tem que ter. sim, Mas você né? olha, eu te entendo a sua colocação, até te convido, parece que vai ser dia 25 de outubro agora, acho que é dia 25. O plano diretor vai ser o momento adequado para a gente estar apresentando para esse grupo de estudo, para eles se estudarem como é que nós vamos conduzir isso. A gente precisa dos caminhoneiros? Precisa. O município precisa dos caminhoneiros? Claro que precisa. Você vê a festa de São Cristóvão aqui, a quantidade de caminhoneiros. Contei 70 carretas. Agora você já pensou se essa turma aqui migra para Simão Pereira? O que Matias pede de PVA? Não é mesmo? Então eu acho que a gente tem que, eu entendo, mas a gente tem que estar, é um ônus que o executivo tem, que a gente cobra dele, mas a gente tem que também entender que não existe uma forma mágica, põe na parede que amanhã resolve o problema. Não, a gente tem que usar um bom senso aí para a gente tentar resolver. Mas no dia 25 você vem aí, você, tá bom? Tá bom. Uma parte, por favor, Ivan. Pois não, Me permite uma parte. Me permite uma parte. A situação hoje dos caminhoneiros só não está pior que Matias Barbosa do tráfico, porque existem 2 cooperativas fora do centro da cidade. São dois estacionamentos muito grandes e vivem lotados de caminhões todos os dias, inclusive finais de semana. Se não tem essas 2 cooperativas lá na 040, isso aqui o negócio ia ser muito difícil. E há quantos anos isso dura? Eu tenho 55 anos. Para a prefeitura, ele vai encontrar dificuldades também, porque eu tentei fazer isso, eu reuni até com os caminhoneiros, com a chefia dos caminhoneiros, com o pessoal, e eles falaram o seguinte: Carlinhos, se você determinar um lugar, nós vamos levar o nosso caminhão, vamos encostar lá, vamos tirar eles da rua, mas a prefeitura vai ficar responsável se subir um caminhão, se roubar as peças. Segurança. E como a prefeitura vai dar segurança, tem que ser uma segurança armada e muito forte, porque se chegar uma caminhonete com 5, 6 bandidos bem armados, leva o caminhão que quiser, ué. Então é muito difícil para a prefeitura arcar com essa responsabilidade e determinar localidades de gente encostar o seu caminhão. Enquanto que estiver aí na rua, um põe aqui, outro ali, a prefeitura não tem responsabilidade nenhuma. Entendeu? Tem que ser resolvido, é justo o seu pedido, tem que ser resolvido, mas nós ainda não conseguimos achar um caminho, não. Vamos ver se o nosso prefeito atual acha. Subvenção então para 2014, para ver isso, fazer uma cooperativa, fazer um lugar aí. Tá certo. Obrigado. Cali, obrigado. Cali, só a contraparte, senhor. Perfeitamente. Olha, o problema, o caminhoneiro às vezes chega de viagem, 3 horas da manhã, 2 horas, 4 horas, fica doido para chegar em casa. Coitado, ele vai deixar o caminhão na cooperativa, vai vir de quê? Não tem condução. Então, ou então ele chega e quer sair 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas, é o horário que sempre sai. 3 horas. Então, vai sair de quê? Como é que eles vão para a cooperativa? A Então, maioria tem carro, pois é, mas licença. não é sempre, não é todos. Tem carro, Não é todos não, tem porque carro. às vezes ele não pode chegar e deixar o carro lá à disposição a semana inteira. Tem que deixar com a família. Então é complicado. É complicado. Eles têm carro. É complicado, entendeu? Então, eu assinei até o Evandro estacionamento direto. Achei até que estava pedindo a proibição de estacionamento direto, ficar direto a semana inteira. Agora, para final de semana, eu acho meio difícil acabar com isso. É difícil. Você sabe que aqui no Parque Sabiá mesmo tem umas carretas paradas aqui, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, estão saindo para viajar. É difícil, porque não tem condução para ir para a cooperativa. A maioria dos caminhoneiros de Matias são da cooperativa, das 2 cooperativas. Está faltando condução para levá-los. Muito obrigado. Para a senhora ver como que essa pauta ela é tão nobre, os próprios caminhoneiros, durante a eleição, no ano passado, eles se mobilizaram e quiseram conversar com os 3 candidatos a prefeito, o Joaquim, o Bento Lopes e o Gilson Lopardi. Porque, para eles também, essa questão ela não é tão simples. Eles se reuniram com os candidatos a prefeito e queriam também uma solução para isso. Eles queriam uma localidade, que a prefeitura, como o Carlinhos aqui disse, eles queriam uma localidade onde a prefeitura desse todo o suporte para que eles estacionassem as carretas, os caminhões. Então esse assunto, ele já vem, até antes dessa reunião, você vê, o Carlinhos tentou conversar na época que ele era o prefeito aqui do município,
tenho certeza que outros prefeitos também já devem ter conhecido, porque o caminhoneiro, a atividade aqui de caminhoneiro, ela sempre teve bastante gente aqui do município. A atividade de caminhoneiro aqui, então, é conhecido Matias, era até pouco tempo conhecido como a cidade dos caminhoneiros. Só isso não? Não. Então a senhora vê, o poder público agora com a posse do novo prefeito, e nós aqui da Câmara, a senhora viu que o pastor Evandro trouxe o assunto aqui para a Câmara, nós aprovamos essa indicação, o Joaquim prefeito, aliás, o Joaquim presidente, já disse que o prefeito também está inteirado dessa situação, então nós vamos chegar no denominador comum. Vai chegar a hora que, por quê? Está sufocado. A senhora que veio aqui legitimamente contestar e cobrar uma ação aqui da Câmara, a senhora provavelmente tem algum problema com o caminhão estacionado na porta da casa da senhora. Lá da casa dele. Provavelmente, a senhora confirmou agora, a senhora tem esse problema. E muitas outras pessoas têm também esse problema. Mas vai se chegar agora, o município está elaborando agora o plano diretor é justamente para isso, para se pensar a cidade agora a médio e longo prazo. E aí no plano diretor você vai definir onde vai ter uma zona que vai ser industrial, né, uma área que vai ser de outro porte. Então é isso, agora vai tentar dar o norte para onde a cidade crescer e se desenvolver, não continuar crescendo desordenado. E certamente esse tema, essa pauta do estacionamento de caminhão vai ser abordado. Então é importante nessa audiência pública, a Prefeitura, em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, são técnicos, engenheiro civil, engenheiro de tráfego, arquitetos, que estão trabalhando para dar uma maior flexibilidade em todas essas questões aqui da área urbana de Matias. Então, possivelmente, soluções vão partir daí. Então tá, porque a sustentabilidade está aí no papel, cadê? Pois é. Eu estou cobrando. Então. Eu posso, que eu sou do povo, eu estou cobrando. Com certeza. Tá bom? Todo direito. Você está sempre convidado a quando precisar, nós somos as ordens. E no dia, só confirma, dia 25, a audiência pública vem que vai ser De outubro, né? De outubro. Agora eu estou. Muito obrigada pela atenção, tá? Hein? Quer falar? Isso. Com licença, só um pedacinho dessa partícula aí. Um pedacinho dessa segunda. Quero cumprimentar aqui a plateia, aos demais, o radialista, foi o dia do radialista, né? Então, só queria uma partinha para falar sobre o pedido. Eu pedi para a rua Governador Valadares e a rua Getúlio Vargas. Porque eu tenho certeza, né, que ali vai ter alguns técnicos, né, vão ali dar uma olhadinha até onde que pode colocar a placa, né, no determinado momento, na sinalização. Porque ali tem umas curvas ali que é meio perigosa. Então eu tenho certeza que eles vão colocar, porque o caminhão às vezes encosta naquelas curvas e dificulta um pouco. Então tenho certeza que eles vão ver um local adequado para estar encostando e esse problema eu tenho certeza que vai ser solucionado. Inclusive que a rua Governador Valadares é uma rua de muito perigo, que é muito estreita. Inclusive a gente abordou alguns acidentes ali, até porque por causa de caminhão, né? Isso, por causa de caminhão ali. Então eu tenho certeza que, igual o Marcos falou, também foi comentado aqui, eu tenho certeza que o prefeito já está tentando achar essa solução já. E, senhor presidente, Já assistiu, já. eu já sei que o prefeito já vai abordar esse lado aí, né? Eu até queria entrar com a indicação na próxima semana, pedindo ao prefeito ali uma parte do bolo, para ver, né? Entrando com a indicação também para ver um local para colocar os caminhões, porque eu tenho certeza que já vai fazer isso. Não sei, uma área. Vereador, isso é inclusive o plano diretor. Se vindo na audiência, eu acho que já faz parte, inclusive, do projeto. Já faz parte. Pode pedir. Eu posso pedir, não posso pedir, ó. Pegou a carona aí, não, né? Só isso, boa noite. Gente, boa noite a todos. Declaro encerrado. Obrigado pela oportunidade. Está sempre às ordens, né? Obrigado. Boa noite a todos. Declaro encerrada a reunião.